Porque Jesus teve que encontrar Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, alguns lugares na terra parecem outro mundo. Quando estavam perto do céu, a montanha da transformação é uma delas, eles sentiram a fronteira entre o nosso mundo e o desaparecimento divino. Por um tempo é um dos eventos mais misteriosos do Novo Testamento. Imagine que Jesus leva esses 3 discípulos Pedro, Tiago e João para cima de uma montanha alta, eles não têm certeza do que os espera no topo, mas quando chegam lá, têm uma visão além da imaginação. Jesus, o homem que eles conhecem, de repente irradia, brilha como o sol, como se isso não fosse surpreendente o suficiente. 2 grandes figuras do passado, Moisés e Elias, aparecem ao seu lado para falar com ele como velhos amigos, ele muda antes. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17 versículo 2. Mas se eu te dissesse que esta montanha guarda segredos não só para Pedro, Santiago e Juan, mas também. Todos nós mergulhamos na história deste evento sobrenatural e descobrimos as mensagens mais profundas que esta experiência radiante no topo da montanha tem para todos nós hoje. Jesus não foi o humilde professor ou curador a que estamos acostumados. Era Jesus, brilhando com uma divindade radiante, como se o próprio céu estivesse caindo e mostrando sua glória naquela montanha. Moisés e Elias foram figuras que viveram séculos antes, mas falaram com Jesus como velhos amigos. Um sinal poderoso de que Jesus estava intimamente envolvido na grande história e nas profecias de Israel, e tão repentinamente como tudo começou, terminou, a nuvem se dissipou. Moisés e Elias se foram e Jesus voltou à sua aparência normal, mas os discípulos nunca se esqueceram do dia em que viram a verdadeira glória de Jesus, uma sugestão de quem realmente era o divino Filho de Deus, e desceram a montanha. Um tanto chocados e oprimidos, embora Jesus lhes tenha ordenado como. Eles obedeceram estritamente para não contar a ninguém o que viram antes de sua ressurreição, mas questões candentes permaneceram em seus corações, perguntando-se o que a visão realmente significava e o que Jesus quis dizer com sua referência à sua ressurreição. Pedro, sempre impulsivo, perdido: Senhor, que bom que estamos aqui, se quiser farei 3 abrigos, um para você, um para Moisés e um para Elias. Talvez Pedro queira manter esse momento em seus sentimentos criando desta série de memória duradoura e no divino, mas o clímax ainda estava por vir. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz da nuvem disse: Este é meu filho, a quem eu amo, com ele estou muito feliz em ouvi-lo. Mateus capítulo 17 versículo 5. A voz do céu lembra outro momento do batismo de Jesus, de onde uma declaração semelhante foi feita em Mateus capítulo 3 versículo 17. Esta declaração não deixa dúvidas sobre a identidade e missão de Jesus quando ele desceu. Jesus disse-lhes após sua ressurreição para manter esta visão em segredo, mostrando que, embora a mudança fosse uma prévia de sua glória, toda a história ainda estava para ser revelada em sua morte e ressurreição. Eles se reuniram para discutir o que significa ressuscitar dos mortos. Mateus capítulo 17 versículo 1. Moisés foi um humilde pastor escolhido por Deus para levar os israelitas ao cativeiro no Egito. Mas como todas as pessoas, Moisés não estava imune à morte, apesar de seu papel central e próximo relacionamento com Deus. Ele não entrou na terra prometida por causa da desobediência no início de Gênesis. Escrito assim: Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Ele foi sepultado em um vale na terra de Moabe, em frente a Bet-Pior, e seu túmulo não é conhecido por ninguém hoje. Gênesis capítulo 34 versículo 56. Embora a jornada da história terrena de Moisés tenha terminado sua história, ela não terminou lá. Vamos avançar centenas. Ao longo dos anos e encontrar Jesus, a personificação do amor e da salvação de Deus, Moisés representou a lei dada por Deus. A verdade que veio através dele, o louvor une a velha e a nova lei e a graça a Moisés e Jesus. A aparição de Moisés ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração marcou a continuidade do plano de salvação de Deus. Elias foi uma das partes mais importantes e dinâmicas. Antigo Testamento. Vivemos numa época em que Israel se afastou do Deus verdadeiro e adorou ídolos, especialmente durante o reinado do malvado rei Acabe e de sua esposa Jezabel. A missão de Elias era chamar o povo de Israel de volta a Deus. Deformação que pode. Observe porque agora, o Monte da Transfiguração não é apenas uma mudança na aparência,
é um testemunho profundo da natureza divina de Jesus e do seu lugar único na grande história do relacionamento entre Deus e a humanidade. O breve momento em que Jesus mostrou seu lado divino mostrou seu relacionamento com Deus e deu continuidade ao trabalho de líderes anteriores como Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, foi como um sinal que confirmou as suas crenças e lhes deu uma imagem do futuro. Na Bíblia, as coisas milagrosas no Monte da Transfiguração não eram apenas grandes colinas ou lugares rochosos. São lugares especiais onde acontecem eventos realmente importantes e cruciais, porque as montanhas são altas, parecem estar mais perto do céu e de alguma forma mais perto de Deus. Pense também em Moisés e no Monte Sinai. Por exemplo, nesta montanha Moisés encontrou Deus e recebeu os 10 mandamentos, que formaram a estrutura moral e a espiritualidade dos israelitas por gerações. A montanha tornou-se um ponto de encontro entre o divino e o mortal, e rapidamente passou para o Novo Testamento, a Transfiguração de Jesus, onde os discípulos viram Moisés e Elias. Aparecer e falar com Jesus foi apenas uma manifestação da majestade divina, mas um momento significativo. O que o Monte da Transfiguração representa é antes de tudo uma confirmação divina. Uma voz do céu confirma e enfatiza a identidade de Jesus como Filho de Deus. Importância. Seus ensinamentos, em segundo lugar, um lugar de revelação. Assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, o Monte da Transfiguração se torna um lugar onde os discípulos adquirem uma compreensão mais profunda do caráter e da missão de Jesus. Em terceiro lugar, a continuidade. A presença de Moisés e Elias mostra a ligação entre o Antigo Testamento e a missão de Jesus sugere que Jesus é o cumpridor da lei e dos profetas, porque no Monte da Transfiguração estaria o Messias que é o superior que tira os pecados do mundo e o fechamento do abismo que separou a humanidade do seu Criador quando Jesus se tornou uma montanha foram significativos porque deram a Pedro, Tiago e João um vislumbre de quão grande Jesus era antes de se tornar homem e o que ele pensou mais tarde. Este evento também pode ser o que Jesus aludiu anteriormente quando mencionou que alguns de seus amigos o verão em sua verdadeira forma antes de sua morte. Mateus capítulo 16, versículo 28. O que aconteceu? A Bíblia não fornece um relato detalhado da conversa entre Jesus e Moisés. Elias, porém, sabemos pela história de Lucas que eles apareceram em glória gloriosa conversando com Jesus, falando sobre sua partida, que ele finalizou em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31. Simplificando, a mudança é um momento de conexão. Conecte as histórias e profecias do Antigo Testamento e a nova revelação de Jesus como o Messias. O passado e o presente se encontram nesta montanha, revelando Jesus como o ponto de conexão entre eles. Isso sugere que discutiram a missão que Jesus cumpriria em Jerusalém, que era o seu sofrimento imediato, a sua morte e ressurreição, o sofrimento futuro de Jesus após o grande acontecimento no monte onde Jesus foi homenageado diante de Pedro, Tiago e João, revelando a sua glória divino e fala com Moisés e Elias. Isto marcou o início do período em que Jesus começou a falar mais abertamente sobre seu sofrimento direto, morte e ressurreição. A mudança não foi apenas um momento de glória, mas uma preparação e confirmação do que estava por vir daquele momento. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito diante dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto. E no terceiro dia ressuscitou. Mateus capítulo 16 versículo 21, exatamente a transfiguração. Foi como um vislumbre momentâneo da vitória antes de entrar na batalha mais difícil. Confirmou quem era Jesus e o que ele ofereceu para salvar a humanidade. Jesus é a resposta para o maior problema da humanidade, que foi o cumprimento de antigas promessas, profecias e leis. Sua salvação tornou-se possível e o amor de Deus foi plenamente cumprido até o grau conhecido pelo cumprimento de antigas promessas, profecias e leis. Jesus alcançou o objetivo final da lei de levar a humanidade a um relacionamento correto com Deus. Em outras palavras, Jesus não rejeitou a lei, ele viveu por isso, ele amou e cumpriu isso nele. As sombras da lei encontraram sua natureza e as antigas profecias foram respondidas. O propósito final da lei era obter o relacionamento correto da humanidade com Deus, e que foi alcançado através do cumprimento das profecias por Jesus, representa a promessa atemporal de Deus e seu plano de redenção. A crônica dos israelitas no Antigo Testamento está cheia de profecias sobre a vinda do Messias. Essas profecias atravessam embora os séculos sejam como pontos.
A vida de Jesus na tela do Novo Testamento conecta esses pontos para formar um quadro completo que revela o plano de Deus para a salvação da humanidade há centenas de anos. Jesus predisse o nascimento virginal no profeta Isaías muito antes de acontecer. Isaías falou de como o Messias sofreria de forma muito clara e emocional, mas ele foi ferido pelas nossas rebeliões, ferido pelos nossos pecados, o castigo da nossa paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53 versículo 5, a transfiguração como um importante testemunho da extraordinária missão de Jesus e um vislumbre do reino dos céus. Este foi o momento em que a natureza divina e a glória de Jesus foram reveladas, oferecendo um vislumbre sobre a glória que o esperava após a ressurreição e a majestade que será revelada em sua segunda vinda. A transfiguração deu um momento do estado ressuscitado de Jesus e deu a entender a glória de sua segunda vinda. Não foi apenas um milagre, foi uma promessa de revelação de um mundo futuro mudado onde o Salvador reinará em glória resplandecente. Este evento não é apenas uma transformação gloriosa, a presença de Moisés e Elias representando a lei. E os profetas, portanto, ilustraram simbolicamente que Jesus era o culminar de tudo o que foi predito, e esperaram a voz do Pai Celestial para declarar: Este é o meu Filho amado, onde me alegro em ouvi-lo. Mateus capítulo 17 versículo 5. Este apoio divino estabeleceu firmemente a missão sobre Jesus na terra. A voz do céu não só confirmou a identidade de Jesus, mas também nos deu instruções para ouvi-lo num mundo cheio de barulho e distrações. A mudança nos chama a priorizar os ensinamentos e palavras de Jesus. Ele é a palavra, a viver a fonte última de verdade e sabedoria. Seguindo esse chamado, nos alinhamos com o propósito e a verdade divina. Em palavras simples, a mudança é um sinal de esperança que ilumina o caminho para todos os crentes, garante-nos um futuro glorioso, afirma o papel do único Jesus na grande trama da redenção e convida-nos a ancorar as nossas vidas nos seus ensinamentos, reconhecendo a sua importância, não apenas na memória de alguém, um evento antigo, mas em harmonia com a pulsação do amor e do propósito divino. Ore, Pai Celestial, viemos diante de você hoje, lembrando o momento glorioso no Monte da Transfiguração, quando sua luz radiante brilhou tão intensamente sobre nosso Salvador Jesus Cristo, o Senhor, assim como Pedro, Tiago e João testemunharam esta revelação divina. Nós também buscamos vislumbres da tua glória em nossas vidas diárias. Abra nossos olhos, querido Pai, para reconhecer os momentos divinos que você coloca diante de nós, sejam eles tão formidáveis como o pico de uma montanha ou tão sutis como sussurro silencioso no silêncio. Deixe sua palavra nos guiar em tudo o que fazemos. Uma voz retumbante que disse: Este é meu Filho amado, a quem me alegro em ouvir. Mateus capítulo 17 versículo 5. Enquanto enfrentamos os desafios de nossa jornada diária, ajude-nos a levar lições e inspiração da montanha aos vales da nossa vida cotidiana. Glorificar a Cristo permite que a luz ilumine o caminho a seguir, dissipando as sombras da dúvida, do medo ou da incerteza. Obrigado, Pai, pela certeza de que a tua glória não se limita às experiências no topo da montanha, mas está presente em cada momento, esperando que a reconheçamos e aceitemos à medida que nós, como Jesus, somos transformados e formados na tua presença, tornando-nos mais e mais e mais nós como Ele fará no futuro. Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém, queridos amigos. Esperamos que você se comova com a profundidade e a beleza da história que compartilhamos hoje da transfiguração de Jesus através do poder divino de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, que não apenas revela a glória de Cristo, mas também mostra sua relação com os escritos antigos, enfatizando sua missão de redimir a humanidade agora. Queremos ouvir de você nos comentários abaixo, compartilhar o que você aprendeu com essa história incrível, como isso te afetou, quais mensagens ou lições você aprendeu com essa experiência transformadora. Não esqueça de deixar um like se você gostou dessa história e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, clique no botão de inscrição se ainda não se inscreveu. Fique atento aos próximos vídeos cheios de informações e inspiração. Estamos aqui para trazer mais luz e insights para a sua vida. Obrigado por assistir, participar e fazer parte da nossa comunidade. Continue buscando a verdade com amor e sabedoria e lembre-se sempre de ouvir a voz de Cristo proclamada no Monte da Transfiguração. Até a próxima vez, que a paz e a graça estejam com todos vocês.